19 de fevereiro de 2024, segunda-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, que alegria iniciarmos uma semana na presença do Senhor, nosso Deus, consagrando os nossos dias, os nossos intentos, os nossos propósitos a Deus, não é verdade? Nós vamos meditar nesta segunda-feira o texto de Levítico, capítulo 19, versículos do 1 ao 2 e do 11 ao 18. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros, não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires caluniando contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos acompanhando aqui o texto de Levítico e Deus entrega a Moisés os preceitos que o povo de Israel deveria seguir para viver a amizade, a intimidade, a aliança com Deus. Deus seria fiel ao povo em bênçãos, em prosperidade, em alegrias, e o povo deveria cumprir estes preceitos, esses mandamentos, como sinal de fidelidade à aliança selada com Deus. Então nós vamos refletir aqui, meus queridos, nessa segunda-feira da primeira semana da Quaresma, o que esse texto fala conosco, né? O texto começa falando da santidade, né? É uma ordem de Deus: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, meus queridos, a primeira coisa que o texto ele informa é como se fosse um resumo de tudo que viria depois. Deus chama o ser humano à santidade. E santidade, minha gente, não é ser barato de sacristia, né? Aquelas expressões bem populares, né? Ou ficar debaixo da saia do padre, aquelas expressões que refletem pessoas estritamente religiosas. A santidade, ela passa pela prática da religião, sim. Só que ela vai muito além. Ser santo é você ser íntimo de Deus, cultivar certa intimidade, de modo que, à medida que você vai crescendo no conhecimento e no amor a Deus, de maneira muito natural e, vamos dizer, automática, você vai abandonando muitas coisas que são ofensivas ao projeto de Deus em você. É uma coisa muito, muito instantânea. Quando eu amo e conheço a Deus, conheço e amo a Deus, automaticamente eu vou me configurando a Deus. Isso é santidade. Então, viver a santidade é um processo, tá? É um processo, a santidade não é uma prática religiosa,
como também não é uma ausência de pecados, tá? Claro que o estado de santidade, ele é percebido de maneira perfeita naquele ser humano que está plenamente purificado das suas faltas, é claro. Mas a santidade é um processo a ser conquistado, né? Não é caiu, bateu a cabeça e encontrou Jesus, como muitas religiões falam, né? Ah, agora eu encontrei Jesus. Tá bom. Então você não tem mais pecado, não tem mais inclinações, é, não tem mais nada para crescer, para amadurecer humanamente e espiritualmente? Sempre teremos, minha gente. Então o texto está falando assim, no que nós precisamos crescer e amadurecer? Então vamos avaliar alguns itens, não vai dar para a gente explorar todos eles, porque o texto é comprido, né? Começa a primeira cláusula aqui, não furteis, né? E a gente pode pensar assim, eu nunca roubei nada de ninguém, nunca peguei nada grandioso. Só que às vezes a gente faz coisas que a gente justifica aquela ação de maneira lícita, mas aquilo é ilícito, né? 10 centavos que você pega de alguém não é um furto relevante ou que vai provocar grandes consequências, mas você acabou cometendo um pecado. Aquele dinheiro não é seu, né? É como se eu viesse na igreja e algum envelope do dízimo de algum fiel acabou ficando para fora. Eu pego aquele envelope e abro, pego para mim o dinheiro que está lá, tá bom, né? Pode ser um valor sem muita relevância, um valor pequeno que não vai fazer diferença, não vai fazer falta para dar a Deus, né? Só que você cometeu um pecado grave. Aliás, um pecado gravíssimo, porque se você roubou e não roubou qualquer coisa, você roubou o próprio Deus, porque aquele dinheiro pertence a Ele. Tudo que é da igreja pertence a Deus. Consegue perceber que nas coisas pequenas, às vezes a gente perde a graça santificante, a gente comete pecado grave, né? Não digais mentiras. Do mesmo jeito como a gente não tem como ficar justificando roubo. Se não é seu, não mexa ou devolva. Como também não tem como justificar mentiras. É uma mentirinha pequena, uma mentira boa. Por quê? Se você está mentindo, é porque você está fazendo algo que não é correto, não é lícito, ou que você não deve fazer. Porque se você fizesse algo autêntico, correto, né, você não teria nenhum impedimento de dizer a ninguém, às pessoas. Depois vai dizer o texto: não vos enganeis uns aos outros, não jureis falso por meu nome. Quantas vezes nós colocamos o nome de Deus nos meios dos nossos negócios, nos meios das nossas confusões? Quantas vezes nós envolvemos Deus nos nossos questionamentos, né? Nas mazelas que habitam na nossa alma, no nosso coração, e a gente comete pecado grave. Por quê? Porque o nome de Deus é santo, Deus é perfeito. O julgamento de Deus, a crítica a Deus. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Ora, não precisa nem explicar, né, minha gente? É você fazer ações que prejudicam o próximo, né? Quando vai fazer alguma coisa, você pense nas consequências, não somente em você, mas também no outro. Por quê? Porque quando eu pratico uma injustiça com o outro, eu falto com a caridade, a virtude teologal da caridade. Eu mato, né, a presença de Deus no relacionamento com o próximo. Né? Não retenhas contigo a diária do assalariado, ou seja, seja justo. Né? Claro que aqui, naquele contexto, né, esconde o dinheiro vai lucrar e o lucro fica para mim, mas o dinheiro não é seu para você fazer isso. Né? E daí o texto continua: não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeços diante do cego, ou seja, não seja maldoso com o outro, no que é fragilidade no outro. E muitas vezes a gente faz isso, viu, minha gente? Né? O caçoar da fraqueza do outro, ou aproveitar da fraqueza do outro e pisar mais no outro ainda, né? Um grande problema, um grande pecado
É o pecado da fofoca. Por quê? Porque às vezes você tem uma pessoa que está passando por uma dificuldade, mesmo que seja uma questão de pecados, né? Uma pessoa que está desorientada, desordenada, quando você fica fofocando, falando, espalhando aquilo dela, você está fazendo a pessoa afundar mais ainda, em vez de você, que é cristão, ser instrumento de edificação para ela, né? O cego, ele não enxerga. Então o texto está dizendo: não coloque nada na frente dele para que ele não caia. Não aproveite do que é frágil no outro. O mudo, o surdo, ele não escuta. Então, se você tiver de fazer alguma coisa em ajuda do surdo, você vai ter que fazer visualmente, né? Depois o texto continua: não cometas injustiça no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso, né? Quando a gente fica fazendo as coisas, armando as coisas para beneficiar uma pessoa ou outra, a gente começa injustiça. A gente falta com a justiça. O texto vai dizer: não seja maldizente, não fique falando mal dos outros. Esse tempo da quaresma é um tempo propício para a gente fechar um pouco a boca. Não julgar o outro, não ficar com comentários, sabe? Maldosos, conspirar, caluniar contra a vida do outro. Mesmo que você tenha razão no que você fale, mas quando mesmo que você fale uma verdade do outro para outra pessoa, você está reafirmando aquilo na pessoa. Reze por ele, que é muito mais útil para a conversão dessa pessoa. Não tenhas no coração ódio contra ninguém. Tempo da quaresma é tempo de perdão, minha gente. É tempo de perdoar. É tempo de tirar do coração aquelas coisas ruins que a gente fica guardando por tempos. Celebre a Páscoa diferente nesse tempo da quaresma. Faz esforço. Tire do coração que não está bem. Não se vingue de ninguém. Porque o único a quem cabe a vingança é a Deus, o justo juiz, somente Ele. O que cada um merece, cada um vai colher. Não precisa eu ou você aplicar no outro que nós julgamos ser a pena adequada à pessoa. Não cabe a mim nem a você. Não guardes rancor de ninguém. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus queridos, essa é a reflexão desse texto de hoje, que nós possamos, a partir desse texto e de tudo aquilo que a gente vai refletir ao longo dessa quaresma juntos, buscar sair desse tempo com um coração melhor, mais generoso, mais tranquilo, um coração mais manso, mais dócil, mais leve. Que essa quaresma seja fecunda, profunda, frutuosa para mim e para você. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.